Ok, desculpem a demora, mas estava difícil. Estava eu a dizer, temos aqui alguns filósofos que vamos abordar que dão os seus contributos à estética, e o primeiro que eu queria falar hoje é o Hegel. Eu não vou ficar muito tempo aqui a falar sobre Hegel, até porque a obra dele é muito extensa, mas ele faz uma distinção entre o belo natural e o belo artístico que são interessantes, precisamente no seguimento e em contraposição àquilo que falava o Kant. E o belo artístico, na perspectiva, na visão do Hegel, é superior qualitativamente em relação ao belo natural. Ou seja, uma vez que se trata de uma produção do espírito, e o espírito sendo superior à natureza, sendo uma coisa que provém da natureza humana, mas é superior à natureza, à restante natureza não humana, a sua superioridade comunica-se igualmente aos seus produtos, àquilo que ele produz, àquilo que o homem produz, e por consequência à arte. Logo, a arte, para Hegel, o belo artístico é superior ao belo natural. Nesta perspectiva, ela existe por oposição ao belo natural, mas não o nega, apenas o supera, na medida em que na beleza natural só se encontra o contingente, só aquilo que é visível ou observável pelos nossos sentidos naquele momento, e na sua concepção é pura exterioridade, isto é, não se observa nela a efetividade e a presença conciliadora do espírito absoluto. Ao contrário, o belo artístico, que é o objeto único da estética, não reflete essa palidez acidental, limitada, imperfeita, que é essa exterioridade natural. Se afirmarmos... Só fechar aqui a porta. Fechas? Obrigado. Tem só uma dúvida. Eles falam da frequência, porque não Tens visto o Moodle? Eu tenho lá, tenho atualizado lá as datas. Agora na próxima aula, que não vai ser a próxima, vai ser seguida a essa aula de reposição, que até calha uma segunda-feira, e é 16 de janeiro, à tarde. Fazemos o teste para quem faltou. Ok? Nessa tarde. E depois na aula seguinte, que é na quinta-feira seguinte, fazemos uma apresentação oral que vocês vão escolher sobre um tema à vossa escolha. Sim. Okay. Dizia então, ao afirmar que o espírito e a sua beleza artística estão acima do belo da natureza, o Hegel tem cuidado de esclarecer que o termo apenas estabelece uma diferença quantitativa e exterior, porque leva a concluir que a beleza artística e a beleza natural estariam lado a lado, quando na verdade não se trata, não é algo relativo, tem um caráter mais significativo. Portanto, a exclusão do belo natural realizada por Hegel não pode ser interpretada como arbitrária. Ele não está propositadamente a excluir a natureza. É uma perspectiva da beleza, uma convergência do que ele apresenta como diverso, na unidade conceptual do belo. Isto porque o conceito estabelece a harmonia, a unidade e a ordem, a fim de promover um discurso filosófico sobre esse belo. Portanto, para Hegel, a estética não pretende ser uma investigação sobre o belo em geral, mas sim sobre o belo na arte. A estética não incide nesse belo em geral, mas no belo da arte. Assim, a beleza natural é apenas bela para quem concebe a beleza, e enquanto forma bela apenas para si mesmo. Para nós, para o espectador, essa beleza, diante da sua necessidade, aparece apenas como um hábito de quem contempla. E esse hábito é apenas uma necessidade subjetiva. E esse caráter particular da beleza da natureza, ser a beleza de uma montanha, de um rio, aparece como a primeira deficiência do belo natural, que conduz a essa necessidade do artista de um ideal de belo artístico. Portanto, o homem possui a necessidade de objetivar a natureza, transformar em objetos, pegar naquilo que captou da natureza, que sentiu com as suas próprias sensações, e transformar essa informação toda, que é uma informação além da informação captada, porque envolve-se a si mesmo, envolve os seus sentimentos, transformá-la num objeto, objetivar a natureza, transformá-la num objeto artístico, e por isso o Hegel considera que esse objeto é superior, porque tem mais qualidades e, portanto, também transporta mais informação da pessoa. Portanto, transporta o seu espírito, transporta-se a si próprio, o homem, não é? Ao objetivo.
Portanto, o Hegel afirma, assim, uma ruptura com o pensamento transcendental kantiano do Kant, para o qual não há nem pode haver uma ciência do belo, criticando a etimologia dessa nova ciência, a estética, que torna-se em Hegel a filosofia da arte ou a filosofia das belas artes. O belo, por isso, já não será a partir de então restrito a esse julgamento que o Kant dizia que era um julgamento de origem subjetiva, desinteressada, mas configura-se como um idealismo, um ideal crítico de que existe na realidade obras de arte reais, históricas, e ele supera esses limites do juízo subjetivo do gosto, do Kant, para tornar-se uma manifestação objetiva do espírito, uma espécie de ciência da arte. Portanto, o Kant foca-se mais no gosto, não é? Nessa ideia subjetiva de gosto desinteressado, e o Hegel neste idealismo crítico de uma ideia de belo construída especificamente para a arte. E assim rompe com esse pensamento transcendental e cria uma espécie de uma oportunidade filosófica para a discussão do objeto artístico. Então, é uma ciência? É uma ciência, mas é uma ciência não exata e que está focada no objeto e na arte, e não focada numa ideia comunitária de beleza, como Kant afirmava. Sobre esta universalidade que ele discutiu a partir do Kant, na perspectiva do Hegel, a relação entre a arte e a natureza é a do pleroma. Isto é uma palavra muito importante na análise das artes e na filosofia em geral, especificamente na estética. O pleroma quer dizer um aperfeiçoamento. Quando nós vemos um desenho, não trouxe muitos exemplos porque foi mesmo propositado, vou-vos deixar vocês trazerem os vossos exemplos para ver se entenderam também o desafio. Quando nós vemos um desenho do Cis-Xavier, não sei se já viram desenhos do Cis-Xavier, o arquiteto nascido aqui no Porto, considerado o pai do modernismo, não é? Um Pritzker Prize, os melhores arquitetos do mundo, que além de fazer desenhos de arquitetos de edifícios, desenha pessoas trazendo pessoas na rua, no comboio. E os desenhos dele são muito imperfeitos e faltam-lhe pormenores, às vezes até lhe faltam braços ou pernas. E no meio daquele desenho que tem qualquer coisa até de infantil, há sempre qualquer coisa a mais que ele coloca no desenho que não estava na sua observação, mas torna o desenho dele extremamente poético e extremamente informativo do ponto de vista sentimental mesmo. Como é que estava o humor do Cisa naquele dia. Quem desenha também assim é o Júlio Pomar, o nosso pintor Júlio Pomar. Esse a mais que o artista põe na obra é o que se chama o pleroma, é o acrescento. Que numa perspectiva teológica o pleroma seria uma adição de Deus, mas na perspectiva do Hegel não. O pleroma é esse aperfeiçoamento, esse complemento que se dá ao objeto artístico que não existe na realidade e que provém de onde? Provém do próprio artista. Ok? Qualquer coisa que está em falta na natureza. Portanto, a arte preenche essa carência da natureza, essa carência das coisas. Ela transmite a duração ao que na natureza tem finitude. Nós podemos pegar num frame, por exemplo, do Fred Astaire a dançar Singing in the Rain à volta do poste e tirar-lhe uma fotografia e aquele movimento que durou 50 segundos ficou eternizado na foto. E porque nós escolhemos aquele frame em específico, conseguimos perceber qualquer coisa na leveza do corpo dele, se ele estava a subir, se ele estava a descer do poste, se a chuva lhe estava a bater naquele momento, se ele estava propositadamente a esconder-se da chuva. Quer dizer, há informações que depois, na nossa escolha desse frame, enquanto fotógrafos, acrescentam ao filme feito sobre do Fred Astaire. Portanto, há um acrescento, há um pleroma. O artista dá sempre esse contributo a qualquer coisa que parece estar em carência. E, na verdade, não é uma carência, é qualquer coisa que nós sentimos que achamos que os outros não vão detectar. E nós queremos acrescentar para que eles detectem também. Ok? Uma tentativa de comunicabilidade de nós mesmos. E aquilo que seria transitório, não é? Finito, passa a ficar eternizado normalmente em obras de arte, como a pintura, como a fotografia e mesmo o cinema. A arte é um processo então de infinitização do infinito, é de imortalização daquilo que parece acabar. Aprofundando um pouco o diálogo virtual entre Kant e Hegel, acerca do valor desse belo natural a que se referia o Kant, vemos algumas questões que podem ser colocadas. Uma
em primeiro lugar, é a pretensão racionalista em tentar reduzir a beleza a um reflexo, a algo que fica dependente, que não tem valor por si, mas somente para o outro. E esse belo natural, reflexo, apresenta uma história que pode refletir diferentes épocas, em diferentes épocas a respectiva sensibilidade de cada povo e de cada cultura. Portanto, aquilo que o Kant achava ser uma ideia de belo universalizada, muda consoante o tempo, naturalmente, porque o tempo avança e as questões estéticas vão avançando com ele, e aquilo que nós achávamos outrora bonito, ou achávamos que os outros achavam bonito, agora se calhar já não tem o mesmo valor. Portanto, nunca se trata de olhar livremente, aliás, nunca se trata de olhar livre do conceito e significado como quer o Kant, e uma questão mais radical seria a exclusão desta beleza natural da estética como um gesto dialético, porque a beleza da natureza não pode ser, segundo a lógica deste conceito que o Hegel chama Aufholgen, suspensa, essa beleza suspensa, não pode ser conservada como um momento importante, embora inferior no processo de realização do belo. Para o Hegel, este gesto de exclusão vai-nos parecer natural, porque nunca ninguém quis fundar uma ciência que apresentasse sistematicamente as belezas da natureza, nem isso seria possível. Isso dá-se porque a beleza natural faz-nos sentir demasiado indefinidos, sem critérios, e portanto esta beleza da natureza não pode ser conservada num momento importante, pois esse momento apresenta pouco interesse. É preciso ser criteriosamente artística para poder ser interessante, para se poder adicionar tal espírito, tal pleroma. Okay? Quando contemplamos com prazer uma paisagem, a satisfação que sentimos ao contemplar essa paisagem... Vocês continuam a ouvir bem, não continuam? Sim. Essa prazer, essa satisfação que sentimos ao admirar uma paisagem parece ser reproduzida de forma imperfeita na natureza. Quando olhamos a natureza, nós vemos-nos a nós próprios de alguma forma. Porquê? Porque nós vemos aquilo que nós próprios filtramos. Nós, quando observamos o Rio Douro, quando vamos ali para o monte da... Como é que se chama? Ao lado de Gaia, atravessamos a ponte, o Jardim do Morro. Quando vamos para o Jardim do Morro, estão ali muitas pessoas a ver o pôr do sol no final do dia, até aplaudem ao pôr do sol às vezes. No entanto, cada uma delas está a ver aquilo que ela filtrou. Há umas que estão a ver a ponte, há outras que estão a ver o rio, outras estão a ver o sol refletido no rio, outras estão a ver o mar e outras estão a ver as outras pessoas. Cada um vê o que é filtrado pelos seus próprios olhos. Então, de alguma forma, segundo o Hegel, nós, quando estamos a olhar para a natureza, estamos a ver a nós mesmos. Porque estamos a ver aquilo que nós filtramos. Ok? E é o que acontece aqui nesta representação do Caspar David Friedrich, que é um viajante que está a olhar para o nevoeiro, mas parece que está diante do mar, em cima de uma rocha. Eu não entendi, não entendemos. Assim. Como é que eu posso ter essa noção de que é a mesma dimensão de admirar a própria imagem, sendo que eu estou olhando para algo exterior, assim. É porque nós somos tão únicos enquanto seres, nós seres humanos, apesar de termos os dois, eu e tu temos dois pares de olhos, um nariz, dois ouvidos, a própria frequência com que a luz entra nos meus olhos e nos teus é diferente. Nós temos em nanómetros temos um espaço entre os 400 e os 700 nanómetros em que entra a luz do sol e nós filtramos entre os ultravioletas e os infravermelhos uma gama de luz solar e de cores que varia ligeiramente em frequências de mim para ti. O que para ti é mais laranja, para mim pode ser mais amarelo, para ti é mais azul, para mim pode ser mais esverdeado. Essas controvérsias em relação à visão viram-se naquela polémica do vestido, por exemplo, o vestido azul dourado. Na audição, a mesma coisa, no paladar, por isso é que as pessoas gostam de marisco, outras pessoas não gostam. Há quem adore ostras, há quem não suporte. E essa unicidade, essa identidade que cada um tem, que é absolutamente única, como uma impressão digital, é um filtro. E esse filtro faz com que, e um bocadinho seguindo a ideia da realidade do Platão, que são ideias platónicas, esse filtro faz com que cada um de nós viva na sua própria realidade.
podem ter semelhanças e têm necessariamente semelhanças, e eu concordo muito com o Kant quando diz que pode existir uma ideia de belo comunitário universal, mas dentro dessas semelhanças há sempre qualquer coisa que é muito nossa. E é essa coisa que, se for transportada para um objeto artístico, na sua construção, uma escultura, um desenho, uma música, é essa coisa que o Hegel chama de pleroma, que faz com que nós estejamos a olhar como se fosse para um reflexo de nós mesmos. Porque a realidade pelos meus olhos só se reflete pelos meus olhos. Eu nunca consigo ver aquilo que tu vês, por mais que eu tente. Não é? Os cineastas tentam, mas não conseguem. É um esforço, esse esforço é admirável, mas eles não conseguem. Portanto, cada um de nós vê-se a si próprio. É uma outra forma de dizer, vê-se como é possível ver-se por si mesmo. É uma forma poética de dizer, quase. Cada um, é como estamos a olhar para o espelho, cada vez que olhamos ao nosso redor, ouvimos, provamos, estamos a ter uma experiência com nós mesmos. Eu posso relacionar aquela questão de eu olhar para o defeito de alguém, e eu vejo muito esse defeito dessa pessoa, e me incomoda muito o defeito dessa pessoa, por se tratar de algo que eu não gosto de mim. Pois, isso entra na psicologia. Sim, mas assim, sim, é projeção, não é? Sim, Eu chamo projeção. mas seria uma relação. Sim. De certa forma, sim. És mais sensível a esse defeito porque o tens. Sim, és mais sensível. Mais uma vez, porque és único. Portanto, resumindo, o Hegel sacrifica o belo natural não em nome da arte, mas em nome da filosofia, porque ele quer criar uma oportunidade da discussão filosófica em torno do objeto artístico e desligar-se da parte do natural, que é, enfim, é inatingível e nunca é o mesmo para todos. A principal crítica que se pode fazer ao Hegel é que as suas justificações para a recusa a integrar esse belo natural na estética baseiam-se em argumentos que não provam necessariamente que haja uma carência, que falte qualquer coisa à natureza, que não haja uma carência conceitual da natureza. Apontam muito mais para uma incapacidade nossa em entendê-la, em apreendê-la. Ok? Portanto, o belo natural efetivamente não serve para a ciência estética. A obra de arte, sim, é um constante convite à reflexão e interroga-nos constantemente, interroga-nos de uma forma íntima ao nosso pensamento. E é por isso que a obra de arte é interessante para a filosofia, porque ela é uma detonadora de conversas, é uma detonadora de diálogos, de dialética. E ele não está a desprezar a bela natural porque se sente incapaz de o entender. É simplesmente porque não é útil, é muito mais interessante voltar-se para a obra de arte, que é mais íntima, tem mais intimidade. Portanto, ele parte da seguinte problemática: por onde iremos abordar a nossa ciência, isto é, a tentativa dele intrusar-se na estética, por onde iremos abordar a nossa ciência que nos servirá de introdução a uma filosofia do belo, para que a estética seja afirmada como uma ciência. Precisa que sejam definidos o seu objeto, o seu método e a sua fundamentação, que são os três elementos da ciência. Coisa que ele não conseguiu definir em vida. O objeto, não inteiramente. O objeto da estética, enquanto ciência, é o belo artístico, que existe nas obras produzidas pelo espírito, pela pessoa, que refletem o seu conteúdo. Esse objeto de ordem espiritual não encontra a sua necessidade imediata na existência puramente imediata, como ele ocorre, por exemplo, como nas ciências naturais. E, se for assim, o belo artístico não se ocupa com o imediatismo, mas com algo que eleva o espírito a uma dimensão totalmente livre dessa necessidade imediata e transitória da natureza. Portanto, o belo artístico é a ideia transfigurada em realidade efetiva. A ideia é o ponto de encontro da racionalidade e da verdade. E, ao mesmo tempo, a realidade e a espiritualidade, na qual essa ideia absoluta é a totalidade. Portanto, a arte, enquanto expressão dessa ideia, enquanto realidade configurada, em plena harmonia com o seu conceito, é o ideal desta ciência. Nós temos aqui um exemplo, e ficou um bocadinho fora do limite, mas foi... Eu transformei isto em PDF e estava em PowerPoint. Temos aqui um exemplo do belo artístico, aqui em cima diz belo artístico e aqui em baixo diz belo natural. Isto é aquela montanha que vocês já devem ter visto, ouvido falar nos Alpes suíços,
o Matterhorn, o Cor no Meio. Para quem nunca lá foi ou nunca viu, é o monte que aparece nos chocolates Toblerone. E é uma... Eu já lá estive em Zermatt. Esta montanha tem uma particularidade, ela só se vê se o céu estiver mesmo limpo. E como há microclimas a toda a volta da montanha, às vezes está a chover de um lado, do outro lado está a nevar, e do outro lado está sol, e do outro lado está nevoeiro, fotografá-la é extremamente difícil. Significa que quem tem a experiência de visitar o Matterhorn pode até nem nunca o ver, estar lá 4 dias e não o conseguir ver. Está envolto em nuvens. Ou então vê-o por uns segundos, ou no pôr do sol, e fica assim quase como quem eu vi mesmo, é mesmo assim tão alto, e depois desaparece outra vez, parecia uma visão, ou então começa a nevar muito. Quer dizer, a ideia do Matterhorn tem que se construir, a ideia visual e a experiência de estar lá tem que se construir ao longo de uma temporada. Não dá para sair do comboio, olha, está ali o Matterhorn, tem uma fotografia, vamos embora para Zurique. Não dá. A pessoa tem que estar lá bastante tempo para saber e perceber o que é o Matterhorn. Portanto, uma fotografia como esta, além de ser dificílima, deve ter sido tirada num intervalo entre a tal nebulosidade daquela forma, não define em nada o Matterhorn, nem a experiência de lá ter estado. Já a pintura a óleo que aqui temos, já dá uma impressão disso, de que ele aparece quase como misteriosamente por entre o furinho entre as nuvens. Portanto, é o tal acrescento que o artista fez, que já permite uma leitura de maior experiência e maior informação sobre aquele objeto natural, mas transformado em objeto artístico. O que ele acrescentou é o tal pleroma, é o proveniente do seu espírito. Ok? Sobre o Hegel, eu ia-vos fazer uma proposta, e depois vamos falar agora a seguir do Nietzsche, a seguir. E sobre Hegel, eu ia-vos pedir uma pesquisa de imagens, pode ser feita hoje ou se calhar posso-vos dar depois mais algum tempo, mas uma pesquisa de imagens naturais, tal como eu fiz aqui, naturais e as suas representações pela mão de um artista, ou a sua representação, as suas possíveis representações pela mão de um artista, ok? Pode ser uma fotografia da Madonna e depois o desenho, a pintura do Roy Lichtenstein em pop art, pode ser muita coisa, ok? Mas procurem nessa escolha, nessa pesquisa, bastam 3 imagens para este. 3 imagens da imagem natural e da imagem artística. Procurem encontrar imagens que identifiquem essa tal informação extra, o tal pleroma que provém da leitura pessoal do artista. Okay? Às vezes até parece que ele está a retirar, o Picasso, por exemplo, parece que está a retirar a informação em vez de acrescentar. Mas na verdade está a acrescentar, porque está a dar pontos de vista diferentes, que é o que o cubismo faz. O cubismo parece tirar várias fotos e depois juntar tudo no mesmo, tipo rodeios, fora do sítio, não sei. Não sei se há não. Depois do Rital, depois uma desenho que foi feita pelo álbum David, sim, aquilo é supostamente uma versão de desenho de criança, porque eu falei um ar com um pedacinho. Isso conta? Talvez, não conheço o desenho, mas normalmente os desenhos têm sempre qualquer coisa misteriosa, gestual. Não parece um humano, mas reconhecemos para uma caricatura e depois atrás dela. Assim. Se houver vestígios de gestualidade, e gestualidade pode ser muita coisa, no desenho a gestualidade tem a ver com um vestígio de qualquer coisa que aconteceu mesmo com, por exemplo, uma pessoa que está a desenhar em pé, pessoas que passam na passadeira, vais para o Times Square em Nova York, ou vais para Tóquio, para aquela passadeira que não se chama, e tentas desenhar aquelas pessoas no meio da multidão num bloco de notas, vais levar 500 mil empurrões e o desenho vai ficar todo. O que é que aparece ali? Vestígios de um gesto, da tua postura. Estás a acrescentar informação à leitura da imagem. Informação pessoal que a pessoa viveu. Experiência, empirismo. Ok? Portanto, se vis que esse desenho contém esses vestígios, pode ser um bom exemplo. Portanto, 3 imagens naturais e as suas representações artísticas. Okay. Desenho. Pode ser música. Pode haver uma música que fale sobre uma pessoa, sobre um sítio.
Pode ser uma obra cinematográfica também, pode ser uma escultura. Ah, setor não tem de ser só pintura? Não. Qualquer obra artística, ok? Pode ser uma performance. Mas tem que haver uma relação entre a representação artística e a representação natural. E tentarem mostrar isso. É só pesquisar e mostrar Sim. tipo Hamlet Machine. Como é que é? Tipo, O Hamlet do Shakespeare? Sim, E aí pega Hamlet Machine. pode ser. Pode. Há uma escultura do Jackson Pollock, que não é feita por ele, é feita por um diretor de cinema que trabalhava para a ABC Television, que já nem existe, que é uma televisão anterior à BBC, do Reino Unido, que tentou simular as pinturas de dripping do Jackson Pollock sobre os tapetes. Então criou um pêndulo e com uma série de charriers, daqueles de pousar cruzetas, criou um pêndulo com o comprimento do braço do Jackson Pollock e imitou os movimentos que ele fazia, e depois largava o pêndulo cheio de tinta e ele pintava como o Jackson Pollock. O resultado final era uma pintura feita por um mecanismo que imitava uma pessoa, também é um exemplo. Friedrich Nietzsche, do mesmo século, embora com uma obra muito extensa e muito diferente, muito interessante também politicamente e socialmente. Friedrich Nietzsche tem também um contributo interessante, sobretudo no livro da Origem da Tragédia, não sei se já ouviram falar, que é um livro que qualquer pessoa pode e deve ler, e muito interessante, que apresenta aqui um dualismo, uma polarização, que eu vou já falar, entre o Apolo e o Diónisos, que são dois deuses gregos, e dá aqui um contributo interessante para a estética. Inicialmente, segundo Nietzsche, e lê-se Nietzsche, escreve-se Nietzsche, mas lê-se Nietzsche. Inicialmente devemos distinguir o modo como Nietzsche pensa a arte, ou seja, como um produto. A arte é um movimento produzido, é um produto final de um determinado artista, mas é um produto que é visto enquanto coisa gerada a partir do movimento, porque ele acredita que as artes são todas as mesmas, que a pintura é igual à poesia, e é igual à literatura, e é igual ao teatro e à ópera, e as várias artes podem se manifestar mais por uma dessas disciplinas, mas elas são todas a mesma coisa e todas provêm de um movimento, que pode ou não estar presente nessa obra de arte. É uma crença do Nietzsche, que ele depois desenvolve na Origem da Tragédia, para chegar à ideia de teatro, ópera, uma espécie de obra de arte total que envolve tudo. Ele imaginou essa arte superior às obras de arte a partir da invenção das festas. A leitura social que ele fez das festas, as festas entre pessoas, as festas sociais, onde se dança, onde há música, onde se come, onde se canta, onde há uma certa mística e que são elementos básicos da expansão da arte. Para o Nietzsche, para entendermos o Nietzsche, temos que ter em mente a concepção nietzschiana da arte, entender que ele tem uma relação crítica em relação ao que é comunicável e o que é incomunicável. Portanto, existe uma noção de comunicabilidade por um lado, um certo racionalismo relacionado com a linguagem e com o estado de seriedade e de sobriedade, e existe um lado de incomunicabilidade na arte relacionado com a embriaguez, o tal lado que está associado às festas. Para ele, toda a importância da teoria da arte nietzschiana está nessa distinção entre a visão clara e a embriaguez, essa visão turva entre o estático e o dinâmico. Aquilo que estava na mitologia grega bem distinto entre dois deuses, que era o deus Apolo e o deus Diónisos. Estes princípios são duas experiências e duas formas de arte. O Apolo, no qual ele se inspira para definir a obra de arte mais apolínea, e aquela obra de arte que ele é menos apologista, é um deus tranquilo, é o deus do sonho, é a figura das artes plásticas, mas das artes plásticas organizadas, sérias, engavetadas, cada uma na sua disciplina, e é muito diferente do Diónisos, que é o deus da embriaguez,
da arte não figurativa. É o princípio da música, não é? É o princípio do abstracionismo. Nós se pensarmos, se nós dermos a uma pintura abstrata do Kandinsky, conhecem Kandinsky, Vassily Kandinsky, ouvia e tocava jazz e pintava a ouvir música. Uma pintura abstrata completamente feita de riscos e manchas e pontos misturados com risco, não há nada que se perceba enquanto figurativo, é uma coisa perfeitamente abstrata. Se vocês olharem para o Kandinsky e mostrarem a uma pessoa aí do povo, uma pessoa que não estudou, tem a sua própria sabedoria, mas que não estudou belas artes, ela fica muito confusa a olhar para Kandinsky e vai tentar procurar uma significação para aquilo, vai tentar, é isto. Está ali um gato, está ali uma árvore, vai procurar dar sentido figurativo à coisa abstrata. Isso não é preciso. Na arte abstrata é uma arte não figurativa propositadamente, porque ela tem uma certa embriaguez, ela está distanciada da representação e está distanciada dessa obrigação de ter sentido, de ter figuração. No entanto, se mostrarmos à mesma pessoa, se à mesma pessoa dermos a escutar um bocadinho de uma música de, sei lá, instrumental, não vale a pena dizer o estilo, música instrumental, sem voz, a pessoa é capaz de começar a bater com o pé, a bater com a mão e dizer, tem um bom ritmo, eu gosto disto, é bom. Não vai perguntar o que é que significa isto. Este som significa o quê? E aquele som significa o quê? Isto está a falar de quê? Não pergunta. Simplesmente a música é. E não se preocupam com dar sentido. Porque a música já vive em nós, é ancestral, é muito anterior até às produções gráficas e às performances, e às pinturas e às esculturas. É a primeira forma de arte que nós temos, desde que saímos da caverna, desde o Paleolítico Superior, a música sempre esteve em nós. E então nós não a questionamos. Ela é perfeitamente dionísica, é perfeitamente abstrata. A música é a coisa mais abstrata que existe. No entanto, ninguém a questiona. Simplesmente ouve e gosta. Ou não gosta, pode não gostar, mas à partida não tenta descodificar. Okay? Não se preocupa com a comunicabilidade da música. É a mesma coisa acontece quando ouvimos músicas em inglês e somos miúdos e estamos para ali a cantarolar em inglês e não percebemos nada do que estamos a dizer. Também é música abstrata, estamos só a sentir, não é? Portanto, é nesse sentido que o Nietzsche acredita que existe a verdadeira arte, a arte dionisíaca. Ele diz, reconhecer-se-á, talvez, em toda a questão, o antagonismo tão caro entre o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. De facto, quem assinala esse antagonismo fundamental da cultura grega, entre a arte plástica ou apolínea e a arte sem formas ou musical, a arte dionisíaca. Em relação à consciência, Nietzsche faz um paralelo muito curioso e avançado para o seu tempo, entre o surgimento da consciência e a necessidade de comunicação. Nas obras Gaia Ciência e do Gênio e da Espécie, o autor até fala em signos. Isto já entra no campo da semiologia, ou seja, semiótica. Ele fala que pensar consciente ocorre em palavras, mas logo depois amplia e fala em signos de comunicação. E com certeza esse estado de embriaguez é um estado não comunicável da consciência, pois ela impede a comunicabilidade. Portanto, o pensar consciente ocorre em palavras e o estado de embriaguez é um estado não comunicável da consciência. O pensar consciente é Apolo, apolíneo, vem do deus Apolo, e o estado de embriaguez relaciona-se com Diónisos ou Dionísico, o tal estado não comunicável ou que impede a comunicabilidade da consciência. Nietzsche comenta de forma muito interessante os impulsos apolíneos, que são impulsos conscientes, deduzindo que as belas imagens dos sonhos nos proporcionam, mostrando-nos que todos nós sabemos criar como os artistas, este é o fundamento de todas as artes plásticas, e dessa forma fica expresso que pertence ao apolíneo a experiência que não empenha, é a contemplação da aparência. Já em relação aos impulsos dionísicos, isto depois também pode ser analisado na psicologia, na psicanálise, em relação a esses impulsos dionisíacos, no inconsciente, quer dizer, fica visível que eles rejeitam tudo o que é subjetivo. Eles rejeitam a tal figuração. Até o esquecimento de si mesmo. Portanto, é uma frase conhecida que o Nietzsche... Aqui no slide correto. Há uma frase conhecida do Nietzsche que diz, referindo-se à obra de arte total, à obra de arte completa,
referindo-se ao performer, ao bailarino, diz cantando e dançando, o homem se mostra membro de uma coletividade mais elevada. E depois tem lá umas divagações e diz, e desaprendeu a caminhar, desaprendeu a andar erguido como o Homo sapiens, como o Homo erectus, como todos os símios que deram origem, todos os macacos que deram origem ao homem, desaprendeu a caminhar e a falar, e a partir desse estado dionisíaco, ele está a ponto de, dançando, voar pelos ares. Podemos dizer então que o apolíneo é a contemplação dessa aparência do aprendido, não é? Mas o dionisíaco é a desaprendizagem do consciente. Não é? É uma grande babadeira, é uma grande moca, é uma elevação do nosso espírito. Enquanto os impulsos apolíneos, só aprofundando mais um bocadinho, são estáticos, pertencem a uma arte passiva, ou como o mesmo autor expressa, por ignorância do movimento, a figura do Diónisos, ou a figura Dionísio, é totalmente o reverso. Dotada inteiramente de intensidades móveis, é uma arte ativa, e essas intensidades geram, pois, as reações musicais, o canto, a dança, fornecidas pela música e pela mística. Podemos concluir que há um estabelecimento de uma comunicação que unifica as singularidades, abolindo-as como indivíduos, como consciência. É por isso, com efeito, que o dionisíaco é a mais intensa das experiências. Sim. No início, o professor estava a falar da arte da luz e falou de finalização do produto. E, por exemplo, especialmente na grega, aquelas fábricas que estão acabadas, ou destruídas. Sim. Isso também é considerado um produto ou então já não é arte? É arte e continua a ser uma arte, só que não uma arte não tanto apreciada pelo Nietzsche, porque ele acha que ela não conhecia o movimento. Mas é curioso falar da estatuária grega, porque por acidente do tempo, muita da estatuária que se conserva, muitas das efígies que nós conhecemos, faltam-nos braços, faltam-nos membros, há Vênus, há Vitória de Samotrácia, e essa falta que elas têm parece de alguma forma teatralizada, parece que foi propositada, parece que há ali uma tentativa em adivinhar em que posição é que estava o braço pela tensão dos músculos do torso. Parece que essa falta lhe acrescenta, na verdade. E a Vitória de Samotrácia não tem braços, mas tem asas. Quer dizer, há ali, no fundo, quase uma reinterpretação da ruína que a torna interessante. E que eles tiveram, alguns parece que vão estar a cair. Sim. Portanto, os impulsos apolíneos são estáticos e os dionisíacos necessitam de alguma forma de desconstruir, de desaprender, até de destruir para poder criar. Professor, só uma pergunta. Por exemplo, diria que, por exemplo, o surrealismo entra neste ideal que ele vê pela arte? E entra completamente, porque o surrealismo entra o surrealismo entra tem como base a psicanálise. Eles estudaram a psicanálise e perceberam que a partir do estudo do id, do inconsciente, nós podemos transportar para o presente, para o nosso consciente, podemos transportar aquilo que estava oculto no nosso subconsciente pelo sonho, pela embriaguez, ou até pelo hipnotismo, para quem acredita em hipnotismo. Eu não acredito. E por isso eles bebiam todos absinto, os surrealistas drogavam-se com absinto. Não é o absinto que se vende agora nos supermercados, é um absinto que vocês bebem um copinho daquilo e voam. Porque o absinto não é só o álcool, ele tem o absinto puro, que é proibido a venda. O absinto puro tem uma substância psicoativa que é alucinogénica. Portanto, sim, a resposta é sim. O surrealismo é um movimento artístico que torna muito evidente esse lado dionisíaco que fala o Nietzsche e depois do seu tempo. E portanto podemos quase afirmar que todas as obras surrealistas são dionisíacas, porque se referem, por um lado, a um estado inconsciente, que é um estado ébrio e mais honesto de alguma forma, menos preocupado com a figuração, mas também tem todos um movimento implícito. Normalmente, não é? Uma caminhada dos elefantes com pernas de gazela, do Salvador Dalí, os derretimentos, as coisas que derretem, não é? Os relógios da persistência da memória, os cenários da Catalunha e daquela zona
infinita, a infinitude do mar, tudo aquilo tem a ver com um movimento, embora o Nietzsche pretenda criar ou pretenda valorizar um estilo artístico que junta o teatro, a dança, a música, tudo na mesma obra, o sentido dionisíaco está muito presente nas obras de arte surrealistas, sim. Seria outra coisa ainda do surrealismo, para o trabalho que o senhor pediu agora da recolha de fotos. Por exemplo, pegarmos no sonho, seja de Dalí ou do René Magritte como objeto natural e uma pintura deles como a representação, que também funciona? Sim, sim, claro, podes fazer isso, sim, sem dúvida. Posto isto, então, e só terminando aqui, esta emoção dionisíaca, ou seja, este sentimento de embriaguez pelo qual o Nietzsche se interessa, que impossibilita a comunicabilidade de toda a massa presente nas festas, uma vez que a embriaguez é desmedida, portanto não tem controle, o facto não comunicável e artístico de deixar-se envolver pelo som da música, pelos movimentos da música, pela mística intrínseca à festa, que é incomunicável, tudo isso é causado pela embriaguez. E a embriaguez não tem a ver só com o álcool, o embriaguez é um estado que o Nietzsche chamou de embriaguez porque é o estado mais próximo daquilo que ele se quer referir. No fundo, uma libertação desse rigor do raciocínio, desse rigor do estar certo, do assertivismo, que é o ser apolíneo. E podemos atingi-lo, muitas vezes, com estados de euforia, sem consumir álcool, não é? Uma música, por exemplo, pode nos levar a esse estado de uma certa embriaguez, ou perda de sentidos, ou alguém que pega em nós e dança, e né? Mais uma vez o Fred Astaire que começa a dançar à chuva à volta do poste. Então, propunhamos para acrescentar à tarefa que vos tinha dado, uma proposta também relativamente simples, apenas se vocês... É simples, mas pode ser tecnicamente complicada, espero que não seja. Vocês têm todos, ou gravaram todos, ficaram com cópias do filme Melancolia? Não, não faz mal. Eu ia pedir para vocês fazerem capturas de ecrã do filme Melancolia, de cenas que vocês achassem ser do domínio apolíneo e cenas que vocês achassem ser do domínio dionísico. Mas não faz mal, podem recorrer à vossa memória. E se não conseguirem fazer essas capturas de ecrã, o filme arranja-se no YouTube, eu penso que relativamente fácil. Mas se isso for complicado, refiram-nas apenas. Refiram, escrevam. Esta cena, tal, passada neste cenário, com esta personagem, daquilo que vocês se recordam no filme, é uma cena apolínea. Esta outra cena, tal, passada com este personagem neste cenário, a fazer não sei o quê, é uma cena dionisíaca. Ok? E ficavam estes dois objetivos para esta aula. Não é? Uma abordagem. Sim. Pode só relembrar... Três exemplos também. Três exemplos. Se podia só relembrar a emoção apolínea? Não está aqui. Diz. Se pode relembrar só agora da emoção apolínea? O que é que procura? Apolínea, o deus Apolo, é o deus da razão. É o deus do racional, é o deus daquilo que é comunicável, é o deus da linguagem, do que é perfeito, do que é estático, do que é certinho. A escultura grega, quase toda ela, é apolínea, não é? Mas se virmos as ruínas da escultura grega, se calhar conseguimos imaginar coisas mais dionisíacas ali pelo meio. A escultura romana já é mais dionisíaca, já é mais dinâmica. Mas a escultura, tradicionalmente, a escultura em si é apolínea, porque é estática, não transmite muito movimento, é difícil transmitir movimento. Até mesmo o discólogo da escultura grega, o homem a lançar o disco, é extremamente estático. Embora esteja-se a referir a um movimento, é extremamente estático. Falta-lhe qualquer coisa, não é? As obras de arte que são verdadeiramente dionisíacas são essas mais endiabradas, mais abstratas, mais loucas, mais fora do rumo, indecifráveis, misteriosas. Isso é o domínio dionisíaco. E era o lado da arte que interessava mais ao Nietzsche. Ok? E no filme Melancolia há uns quantos. Sim. Ok? Você depois pode mandar isto para lá. Mando. Deixa eu mandar isto tudo. Ok?
Pronto, depois na próxima aula eu ainda vou fazer aqui uma abordagem mais a 2 ou 3 autores que eu acho importantes e tentar fechar um bocadinho aqui a disciplina com uma tentativa de definição de arte, que é uma coisa extremamente complicada, mas que eu vou fazer uma proposta. Na aula seguinte a essa, não na próxima, na seguinte a essa, faz teste quem não fez o primeiro, e quem o fez, eu vou propor a visualização de um filme que eu vou-vos arranjar, que já não está disponível na net, que é um filme do Banksy. E na última aula, que é o último momento de avaliação, que é desta quinta-feira à 15, vamos ter vocês vão escolher um assunto que vos interessou e vão falar um bocadinho sobre ele, 5 minutos, sem texto, não precisam apresentar texto no momento, ok? Até podem fazer uma performance dos artes dramáticas, se quiserem. A aula da segunda do dia 16 de janeiro. Essa é a aula. Essa é a aula que calha. É às 12, não é? Espera. É às 2. Às 2. É às 2. Eu trabalhei em trabalho individual. Isso? É individual. Eu gosto de... Ok. Grupos de 2. Duplas. Acho mais interessante. Nos grupos de 3 é sempre um que se fala. Podem fazê-lo assim. Fazem individual ou grupos de 2. Pode ser? Maltinho online. Sim? Isto está no Moodle, estas propostas de trabalho. Ok? Pronto. Por hoje é tudo. Não sei se ficou alguma dúvida. Não? Eu vou pôr o PowerPoint depois no site, no Moodle. És tu que escolhes. Aquilo que tu achaste interessante, ok? Você falou dos tomates. Dás uma oportunidade pelos PowerPoints, ok? Podes ir procurar mais fontes de informação, posso dar livros também, se quiseres, mas se calhar não vais ter tempo. Se eu quiser comprar vários projetos uma arte apresentada, apresentar a concepção de agenda. Ok, maltinha online, é isto. Estão dispensados. Já podem ligar o canal Panda. Até a próxima quinta-feira. Gostei de ver-vos. Tchau, Rafael. Já Tchau, estou. setor. Tchau. Tchau, setor. Estou a apontar para ali, a câmera está ali.